Olá, muito obrigado a todos. Esse é o nosso último painel da noite. Enquanto as notas estão sendo computadas dos avaliadores para que a gente possa dar o resultado final, em seguida, esse painel, teremos aquela palestra que eu já mencionei umas 2 vezes, que é do nosso convidado internacional de Londres, para dar uma visão aí de inovação e aceleração de fora do Vale do Silício. Acho que até amanhã a minha voz está melhor, então retorne amanhã para a gente continuar conversando aqui, que aí o papo vai ficar bom. Mas vamos lá, falando sério agora. Agradeço muito a presença de vocês. Eric. Vamos começar aqui. Não, vamos começar primeiro por você, Guilherme. Guilherme, conta para a gente um pouco o que é a AB Startups, Associação Brasileira de Startups. Como é que vocês estão mapeando esse mercado? Qual é o cenário do mercado atual de empreendedorismo digital no Brasil? Enfim, de onde a gente veio, onde a gente está, para onde a gente está indo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado, Geraldo, mais uma vez. Um excelente evento, já estava no ano passado e dá para perceber a qualidade e a expansão que a Demo teve de lá para cá. E falando um pouquinho sobre a Associação Brasileira de Startups, é uma associação fundada, vai fazer 3 anos agora, ela foi fundada informalmente como uma rede de empreendedores que tinham um objetivo muito claro de ser representado, porque as associações comerciais, associações de software na época, não tinham uma linguagem adaptada para esse segmento, e aí fundada pelo nosso presidente hoje, o Gustavo Caetano, que é lá de Minas Gerais, presidente da Sambatec, uma das empresas, das startups mais inovadoras e uma das maiores do Brasil. Foi fundada essa associação com o objetivo de representar essas startups, e a gente começou um trabalho então de entendimento do ecossistema, passando por 2012 apoiando e chegando a mais de 10 estados com iniciativas locais. E em 2013 veio a fase de profissionalização da ABS, que é a fase que a gente se encontra hoje. Foi quando em outubro eu assumi full time a parte de operação mesmo da ABS para constituir de fato uma associação que tenha startups associadas, tenha parceiros e empresas associadas, e a gente consiga de fato entregar valor para esses nossos associados. Então hoje a gente é constituído em basicamente 3 pilares: educação empreendedora, para ajudar essa pirâmide que a gente tem hoje de uma base muito pouco preparada para aquela base de empreendedores de sucesso, para aquele topo onde poucos empreendedores de sucesso a gente tem ainda. E nessa fase a gente, junto com as empresas do nosso conselho, e aí essas empresas, a Apex Brasil, o Sebrae Nacional, a Anjos do Brasil, a BVCap e o próprio programa Startup Brasil compõem o nosso conselho consultivo. A gente criou os 4 momentos dos empreendedores, que é assim que a gente ajuda os empreendedores, então dividindo eles desde a fase de curiosidade, que é aquela fase que eu só tenho uma ideia na cabeça, ou só ouvi falar de startup e achei legal. Segunda fase, a fase de ideação, que o cara começa a transformar a ideia em uma ação. E isso com MVP, alguma coisa no ar, mas ainda fazendo jornada dupla no trabalho. E o terceiro momento é o momento de operação, que é o momento onde, de fato, esse cara tem um CNPJ e ele começa a se dedicar na empresa. E a quarta e última fase de tração é quando essa empresa, de fato, já validou o modelo de negócio dela e já começou a captar verba, tanto de VCs ou de próprios clientes, mesmo que ela se solidificou. Então, dessa forma, a gente consegue atender cada um desses momentos do empreendedores com propostas de valores diferentes, que eu não consigo falar sobre Venture Capital com um cara que ainda nem tirou a ideia do papel. Então, são coisas diferentes que a gente consegue colocar. E os outros 2 pilares é mais a parte de inteligência de mercado. Hoje a gente é dono da maior base de startups do Brasil, temos mais de 2.600 startups cadastradas, mais de 9.500 empreendedores, mais de 40 aceleradoras cadastradas e cerca de 150 investidores anjos dentro da nossa plataforma, que chama startupbase.net, que a gente está reformulando para ser a grande fonte de dados desse mercado
para o ecossistema, sendo essa referência, e o outro pilar de atuação é a parte de representatividade, onde a gente representa com políticas públicas, como a gente já conseguiu o projeto de isenção fiscal para as startups, e agora, junto com a Anjos do Brasil, isenção no imposto de renda para investidor anjo. Então, algumas fortes atuações nessa área de políticas públicas, né? Então, basicamente é isso. Ok, obrigado. Rosana, obrigado por ter vindo. Fala um pouquinho para a gente o que é a Baita, lá em Campinas, qual é o foco de vocês como aceleradora e, principalmente, agora entrando no programa Startup Brasil. Tá ok. Bom, a Baita ela foi fundada o ano passado, no meados do ano passado, quando a gente se juntou com um grupo de ex-executivos e empreendedores ali da região de Campinas. A história da Baita ela é baseada na história do empreendedorismo na região. O que acontece é que já existe uma mobilização bastante grande, que a gente chama de ecossistema, muito forte, ali em Campinas, baseado em empreendedores que se juntaram, querendo motivar outros grupos a empreender, outras pessoas a empreender, se juntaram à Unicamp para formar as empresas filhas da Unicamp, que criaram um fundo de investimento, mobilizaram os alunos da Unicamp para fazer, por exemplo, a Liga Empreendedora, ou seja, começaram a acontecer vários movimentos ali na região, e numa análise que foi feita a questão de 2 anos, o que estava faltando era efetivamente uma aceleradora de startups. Por quê? Porque a gente tinha todos os instrumentos, tinha academia ajudando, isso foi incentivado pela própria Unicamp, tinha alunos querendo empreender, tinha professores com ideias para empreender, tinha um grupo de investimento que é a IVP, ou seja, começou a formar o círculo virtuoso para isso acontecer. E culminou o ano passado com a criação da Baita. A Baita hoje ela é formada por 7 sócios, somos todos maduros, pessoas que já tiveram uma exposição bastante forte no mercado, alguns já tiveram empresa e venderam, outros foram diretores executivos de grandes empresas, mas o que a gente trouxe para o componente do empreendedorismo de Campinas foi essa aproximação com a grande empresa, porque ela estava totalmente afastada do ecossistema. E uma coisa que a gente percebe, inclusive a Mariana citou na palestra dela, é que a aproximação da startup da grande empresa ela só pode trazer valor agregado para o ecossistema. E isso a gente percebeu e a gente está fazendo esse papel agora ali. Nossa intenção é crescer a Baita como investidora, nós vamos abrir mais um segundo fundo na região, porque precisa de mais um, o que existe hoje é limitado. Já temos parcerias com fundos em todos os níveis, desde anjos até venture capital, e se tudo correr bem, até com mais alavancados, mais para o futuro. Mas a ideia é, efetivamente, fechar o ecossistema num ciclo completo de investimento, um ciclo completo de aceleração e de preparação do empreendedor para chegar no lugar dele. O mais interessante é que da nossa rede faz parte empreendedores, faz parte empresas, faz parte academia, temos professores, temos PhDs que estão interessados nesse movimento, e isso está ajudando a fortalecer a região de Campinas e fortalecer o ecossistema de startup local. A gente imagina que esse movimento ele só é possível porque todos esses atores estão juntos, que é o valor que a gente tenta agregar ao buscar a formatação de um ecossistema mais forte. Temos vários grupos da região que estão atuando conosco, e agora a Startup Brasil, que está trabalhando de perto com a gente nesse processo, né, Igor? E vocês vão atuar só no interior de São Paulo ou pretendem expandir? Não, nosso foco é no interior de São Paulo, nossa sede é no interior de São Paulo, mas a gente aceita startups de qualquer lugar que queira se movimentar para lá. Campinas é uma cidade de muito boa qualidade de vida e tem uma vantagem muito grande que a gente está dentro da região tecnológica, digamos assim. Centros de pesquisa estão em volta, tem o Instituto Dourado, tem a FITEC, tem a CTI, tem a própria Unicamp, que nos ajuda bastante a fazer o nosso trabalho. Ok, excelente. Levanta a mão, por favor, quem conhece o CIETEC lá em São Paulo. Ok. Sérgio, então, antes da gente entrar no assunto aí mais avançado, conta um pouquinho para a gente aqui o que é o CIETEC, que fica dentro da USP, em São Paulo, qual é o objetivo principal do CIETEC. Valeu, Geraldo. Vamos lá. Quem participou no Sheraton da demo do ano passado, quanta evolução, que espetáculo. Eu estava almoçando hoje com o Neu,
e contando isso, os saltos que a gente está vendo e quanto isso já está favorecendo todo esse ecossistema, esse networking, isso que acontece nos corredores, às vezes muito maior do que está acontecendo aqui dentro da sala. Isso que é o impressionante, quantos negocinhos paralelos cada um de nós fez, né? Eu sou o CEO, o Chief Equilibrist Officer do CETEC, não é? E eu sou um marqueteiro do CETEC. Em qualquer lugar que eu vá, se eu não fizer 2, 3 negócios para as nossas empresas, eu não fui, não considero. O CETEC fez 16 anos, ocupa um prédio de 9.000 metros quadrados na área nuclear, no Instituto de Pesquisa Energética Nuclear, na cidade universitária de São Paulo. A partir de maio, o CETEC passou a ser gerenciado num conselho estratégico pela USP e pelo IPEI Nuclear. Até então, ele não era assim. E o CETEC, como vocês o conhecem, ele passa a ser o gestor do CETEC, é um modelo diferente. Hoje nós temos, nesse momento, lá 127 startups trabalhando, um universo de 900 pessoas. Vocês devem imaginar, quando a gente olha Stanford, a gente olha MIT, Berkeley, todos esses lugares que construíram habitats de inovação, incubadoras muito grandes, faz 2, 3 anos que eles estão juntando pessoas de todas as áreas do conhecimento no mesmo espaço. Antes estava livre, cada um procurava o seu parceiro em qualquer ambiente, mas nós fazemos isso há 16 anos, de misturar físico, biólogo, matemático, historiador, psiquiatra, todo mundo no ambiente só. Isso não tem preço, não é? O que é importante dizer que nesses 16 anos, 131 startups estão no mercado voando, nascidas lá. E em dezembro de 2013, 91% estavam vivas. Então, os dados da Amprotec mostram que empresas que nascem dentro desse guarda-chuva, acima de 80% delas têm vida longa. Isso não tem preço, não é? Outra coisa que vale ressaltar, que nós estamos num ambiente de investimento. 205 startups do CETEC receberam, nesse tempo, já mais de 165 milhões de dinheiro público. FINEP, fundos setoriais, FAPESP São Paulo, Sebrae-Tec, Lei de Informática, bolsas do CNPq. 165 milhões, mais de 204, 205 empresas. Dinheiro privado, aproximadamente 8 investimentos VC, 40 milhões, 30, 35 investimentos anjos, chegando a 8, 9 milhões. Vocês veem que, somando investimento privado, dá 50 milhões. Investimento público, 165 milhões. Ou seja, o Estado continua sendo o motor da inovação. Vocês pegam esses livros que estão sendo lançados, a gente esquece, às vezes, de perceber. Quando a gente pega a voz Siri, quando você pega a tela touchscreen do iPhone, ou quando você pega o algoritmo que gerou o Google, é tudo recurso público. 70% das patentes que estão rodando dentro do FDA, da Anvisa americana, nos últimos 3 anos, nascido de dinheiro público americano. 1/3 de tudo que está dentro do CETEC nasceu da USP, do IPT, do IPEI Nuclear, ali daquele triângulo maravilhoso. 2/3 do mercado. Nós temos hoje, acho que 9 empresas internacionais que vieram do mundo. Esta empresa aqui, que explodiu na demo do ano passado, foi uma das 5 melhor classificadas, do Bruno, Hello Universe, dia 11, agora, semana que vem. Nossa, eu tenho mais 15 minutos? Hello Universe é lançado dia 11 de junho, o release sai na mídia amanhã. Vocês vão ver todos os visitantes que estiverem no Brasil falando em até 5 línguas, real time, com tradutora no seu telefone, aqui fazendo a ponte, não é? E
Se o meu tempo, acho que é esse, eu paro aqui e fico para a segunda rodada. Não, deixa para a segunda rodada, Não. senão você vai falar tudo uma vez. Não, eu ia falar. Vamos lá. Eu sei que você gosta de falar, Sérgio. Estou Eu brincando. tenho controle, eu estou nervoso porque eu não vou falar. Bacana. O CETEC fica com equity das startups que se entram lá dentro? Não ainda. Vocês estão perguntando como é que esse babaca até hoje, com tanta coisa, não fez o fundo de investimento dele, né? Me dá algumas horas ou Ok. alguns dias que vocês vão saber em first hand. Está respondido. Eric de Albuquerque, diretamente de Pernambuco. Conta um pouquinho o que você faz lá, Eric. Você é empreendedor, investidor anjo recentemente também. Enfim, fala para a gente um pouco sobre o teu papel nesse ecossistema. Então, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Geraldo. Participar aqui, compartilhar um pouco um pouquinho só, né? Porque eu não tenho muita experiência, tanta experiência quanto vocês. Mas eu venho lá do Porto Digital em Recife. Eu não sei quantas pessoas aqui conhecem o Porto Digital. Olha aí, que bom. Ótimo. O Porto Digital tem uma particularidade que eu gosto muito, que é a reunião de empreendedores, assim como vocês, num ambiente físico, né, bem diverso. Ele é um polo hoje não só de tecnologia, mas de economia criativa também, com 240 empresas que tem mais de 6 mil profissionais, quase 7 mil, segundo a última informação que eu peguei um tempo atrás, posso até estar defasado. E esse ambiente ele ajuda muito, porque, sim, não posso deixar de falar que o Porto Digital tem as 240 empresas que faturam R$1 bilhão ano. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu vi aqui ao nível de que a gente chegou, né? A gente pensa no fundo de investimento, mas por que não refletir como a gente começa e tira do papel uma ideia para chegar na demo e, a partir disso, tornar ela um negócio que vai rodar aí pelo mundo? Então, é mais ou menos nessa perspectiva que eu tenho trabalhado, me aproveitando do ambiente físico que eu estou, o Porto Digital, o estado de Pernambuco, o Nordeste. E o Nordeste tem crescido muito. E o meu trabalho como investidor anjo, ele começou por acaso. Na verdade, eu não tinha experiência, eu não reservei nada, eu ganhei algum dinheiro fazendo outros negócios tradicionais e eu me vi sem saber o que fazer com aquele recurso e um ecossistema muito rico. E comecei a me aproximar de pequenas empresas e fazer aportes financeiros pequenos, até que eu criei o fundo chamado Inova Pernambuco, que é um fundo de capital semente, onde eu aportei R$2 milhões. E agora, esse ano, após a Copa, a gente vai fazer um novo aporte de R$2 milhões nesse fundo e vai transformar ele num fundo Inova Nordeste, que tem o objetivo de fazer um suporte para essas empresas que estão começando. Esse é mais ou menos o meu trabalho como investidor anjo. Eu trabalho na linha de frente de algumas iniciativas e sempre me beneficiando desse ecossistema que está cada vez mais rico lá pelo Nordeste como um todo, né? Não só em Recife, porque o Porto Digital ele tem um impacto tão grande que ele ultrapassa a barreira do limite físico. Ele chega a causar impacto na Paraíba, no Rio Grande do Norte. A gente tem um ecossistema nascendo também em Maceió, e aí vocês podem ver pelas startups que estão aqui presentes. Tem muita startup de lá, do Nordeste, e é assim que eu estou desenvolvendo o meu trabalho, tentando fomentar o empreendedorismo, investindo grana, para que vocês consigam, os empreendedores consigam tirar suas ideias de papel, tentando orientar e fazer com que vocês tenham uma escala ao nível de chegar até um fundo um pouco maior do que o fundo que eu criei lá em Pernambuco. Mais ou menos isso. Bacana. Guilherme, olhando para o cenário de startup atual, você que está nessa estrada aí já há alguns anos, como é que você vê o futuro desse empreendedor digital brasileiro, principalmente agora com essa maior organização das entidades que compõem esse ecossistema? E o que falta para o empreendedor efetivamente decolar nesse país para dar certo, para ser reconhecido internacionalmente, não só como marca, mas como resultado de receitas? Legal, excelente pergunta. Refletindo um pouquinho com você tinha falado, eu não sei se foi ontem ou algum tempo atrás agora no evento, falando que você tinha empreendido lá quando você tinha os seus 25 anos, 1962, 63, que era muito mais difícil, né? Ou seja, você tinha um caminho para empreender, mas esse caminho não tinha asfalto. E hoje o asfalto está sendo cada vez mais estruturado para a vida de vocês ser mais fácil. Por que digo isso? Um monte de empreendedores que se juntam para fazer uma associação para ajudar outros empreendedores.
um monte de aceleradora que se junta também para fazer uma aceleração, para se comunicar melhor e ser representativa, ser comunicada. Um programa do governo federal que vai investir 40 milhões, e esse governo federal é o cara que chancela e faz com que governos estaduais também pensem em investir grana, assim como Santa Catarina, Minas Gerais e vários estados do Nordeste agora fazendo. E aí a iniciativa privada ainda mais organizada, com uma série de dispositivos para incentivar o investimento. Ou seja, está muito asfaltadinha essa rua agora, que antes era esburacada e só tinha terra na época que foi empreender. Ou seja, está muito mais fácil empreender hoje. É muito mais fácil você ter acesso a pessoas muito boas para te ajudar nesse caminho. Só que o grande gargalo ainda continua sendo o empreendedor, né? Para ele dar certo, essa característica de o cara precisar ser um outlier e o cara precisar ser um cara dedicado. Empreender é uma das coisas mais difíceis do mundo, não é uma ciência exata, mas é uma arte, né, que se mistura às vezes ali. E esse ato de coragem é muito difícil e muitas pessoas não estão preparadas para isso. E é difícil o cara reconhecer que ele não está preparado. Então, não é só a cultura do fracasso, que hoje já está sendo mais bem aceita, mais difundida. Há um ano a gente vem falando disso, que você tem que fazer, tentar errar, fazer de novo, tentar errar. Mas hoje eles já estão sabendo disso, mas estão dando desculpas na frente. Faz uma landing page, tenta, 10 dias, abandona e fala que falhou. Eu já tenho um case de fracasso. Pô, não tentou nada. Você sabe o que é uma CLT? Pergunta para um cara desse se ele sabe o que é uma DRE. Entendeu? Então, o empreendedor tem que saber isso. Se já emitiu nota fiscal, isso é empreender. Então, esse tipo de desculpa é uma das coisas que prejudica o próprio ecossistema. E a hype está aí, entendeu? Não é uma coisa do futuro startups. Está passando a novela, Murilo Benício sacaneando lá esse nosso cenário de startups. O HBO fazendo Silicon Valley, a Amazon fazendo betas lá, um seriado para falar disso. Não é mais um tema do futuro, é a realidade, ela está acontecendo. As startups que são promissoras estão fazendo um trabalho sério e se considerando empresas, não indo numa hype, de um oba-oba. Então, respondendo a sua pergunta, o grande futuro ainda depende do empreendedor. Lógico que tem sempre outras pontas que eles ficam reclamando, não tem investimento. O cara que fala isso é porque realmente não é bom, porque se fosse ou o projeto, ou os empreendedores, o investidor com certeza já saberia de você, porque tem um monte de gente aqui que serve como olheiro. A gente sabe, conversando com o investidor, Marcelo tem uma linha de investimento em logística, eu vou, converso com outro, conecto os caras. Então, tem vários conectores aqui que eles agem naturalmente quando os projetos são bons, mas quando não são, inevitavelmente não vai dar certo. E, do outro lado, há sim uma grande lacuna com o ecossistema brasileiro, que uma das coisas que a gente fica mais incomodado é essas comparações, né? O Vale do Silício, o Vale do Silício. Cara, o Brasil é o Brasil e essa camisa amarela tem que ser honrada. A gente vai criar um ecossistema brasileiro. A gente não quer ser o ecossistema do Vale do Silício. A gente quer ser o ecossistema brasileiro, com as suas diferenças, mas os caras estão 20, 30 anos criando aquela cultura lá, que é impressionante, que é a Disneylândia para o empreendedor, mas o brasileiro é diferente, o brasileiro tem coisas que ninguém tem 200 milhões de pessoas dispostas a comprar coisas que vários outros países não têm, e tem gringo vindo para lá aproveitar essa oportunidade, enquanto os empreendedores brasileiros não estão aproveitando. Então, essa outra ponta da parte do investimento, só para finalizar, há sim uma grande deficiência nessa área de investimentos, de disposição ao risco, justamente porque a gente não tem tanto exit como tem nos Estados Unidos, que você vê frequentemente empresas tendo saída e a rodinha gira, né? Eu começo uma empresa, eu estruturo uma empresa, eu ganho investimento, faço série A, série B, e depois eu vendo para uma outra gigante que me compra, e isso não é tão comum no Brasil, mas é uma cultura que a gente não pode reclamar, porque é um tema de 2008 para cá. Então, tem muito ainda a se crescer, mas eu acho que a grande resposta é vocês, empreendedores. Não tem nenhuma desculpa, além do que vocês podem usar a sua criatividade, a vontade do brasileiro de fazer acontecer os projetos inovadores no Brasil. Bacana. Rosana, um dos focos da Demo Brasil, desde o ano passado, da primeira edição, a gente vem falando muito nesse tema aí que você tocou, que é a conexão
de potenciais clientes de grandes empresas aos empreendedores, às inovações que eles buscam para conseguir aumentar a competitividade no mercado. A gente, esse ano, está rodando mais de 15 cidades do Brasil, com eventos menores do que a Demo, obviamente, para exatamente fomentar cada vez mais a participação desse potencial cliente, dessa grande empresa, para estar em contato com o que tem no palco, com o que tem de inovação. O que falta para que isso efetivamente se torne uma realidade, para que uma grande empresa comece a deixar o risco de lado e a adquirir produtos de uma startup de tecnologia? E qual é o papel da Baita nesse processo? E quanto tempo vocês acham que isso pode virar uma realidade? Uma ótima pergunta, porque hoje em dia já existe um movimento fora do Brasil, a Mariana pincelou isso rapidamente, sobre grandes empresas buscando na startup a sua forma de inovação. Porque hoje em dia o concorrente da grande empresa não é mais a outra grande empresa, aquele mapeado. É uma coisa disruptiva que acontece da startup, de uma startup que nasceu e mata o negócio dela. Isso é o primeiro paradigma que tem que ser quebrado, ou seja, uma grande empresa tem como concorrente aquilo que ela não sabe que existe, primeira coisa. A segunda coisa, a grande empresa, ela perde muito tempo nos seus processos internos, no seu ritmo, na sua forma de... que ela pensa que está inovando, mas, na realidade, ela simplesmente está melhorando continuamente. Ela não vai chegar em nada disruptivo nessa hora. Um dos modelos que a Baita trabalha, e, na realidade, a gente já tem alguns clientes que estão fazendo isso conosco, é tentar buscar dentro do ecossistema de startups uma ideia ou alguma coisa relevante para que a empresa possa investir. E ela investe buscando um modelo e uma solução rápida, que a forma de fazer da startup é possível fazer assim, e de custo baixo. Ela consegue buscar essa parceria tentando criar um novo negócio, ou um spin-in, ou mesmo um co-investimento em cima de uma empresa ou de uma startup que está sendo criada ali. Isso é o modelo que a gente trabalha. Existem estudos bastante interessantes sobre o ciclo da inovação. Se você pegar os 4 ciclos da inovação que existiram no mundo, começa lá no Edison, que era um empreendedor individual, uma pessoa, um inventor, depois pelos grandes laboratórios das grandes empresas, depois por essas startups que começaram recebendo investimento do Venture Capital, e o que se acredita hoje que o 4º movimento é a grande empresa investindo na startup. Isso reposicionando até mesmo o papel do Venture Capital nisso e a estratégia de saída do Venture Capital. Então, o que a gente acredita, e a gente tem trabalhado e provamos já fazendo teste do conceito com várias empresas, até mesmo alguns clientes, é que esse modelo provavelmente é o que vai vingar em médio e longo prazo para a grande empresa. Com a nossa experiência trabalhando com grandes... Eu já trabalhei em grande empresa, trabalhei com empresas do Vale do Silício, e lá dentro não existia esse conhecimento. O mais interessante é que a grande empresa não percebe isso, seja em grande empresa nacional ou internacional. Isso está segregado num determinado grupo chamado grupo de inovação, que se a empresa não tiver um pensamento inovador, ela não vai chegar lá. Nós temos um curso, fizemos isso por acaso, o curso já está na 7ª edição agora, para empresários, pessoas que têm interesse em conhecer a metodologia da startup, como que você trabalha com uma startup. E o mais interessante é que todos esses executivos que fizeram viraram mentores e têm interesse em ser investidores, porque perceberam que, do jeito que eles estão vivendo a vida deles, muito provavelmente eles vão chegar numa parede e, eventualmente, levar para dentro. Algumas empresas que a gente está trabalhando já perceberam e já estão trabalhando em investimento direto nas startups. Excelente, eu acho que isso vai mudar muito o cenário nos próximos 5 anos. Com certeza. Vai mudar radicalmente. Uhum. Sérgio, falando um pouco aí de inovação e de internacionalização, né, que inclusive é um dos temas da próxima palestra aqui, o que falta para que as startups, que os empreendedores brasileiros possam cada vez mais escalar globalmente e conseguir atingir aí patamares fora do Brasil em termos de levar inovação para o mundo? Pegar o avião e descer lá. E o que existe hoje já no Brasil relacionado a isso, né, claro? Então, esse aqui é o jornal Valor Econômico do dia 30 de maio. Tem uma página aqui de uma empresa nossa que o Mervin, da Prodigy 3D. O Mervin foi garoto Apex 2012.
Nós inauguramos o escritório dele em Barcelona em 2008 e o mês passado ele abriu o escritório em Xangai. Ele exporta em 2013 21 milhões, o que dá 65% do faturamento dele. É uma empresa que nós junto fomos com ele negociar nos Estados Unidos o primeiro conteúdo para a Smartboard. Então, no CIETEC, se a cada 15 dias uma grande empresa de mercado não for lá dentro e a gente fizer um roadshow com ela por todas as empresas, a gente não dorme tranquilo. Hoje, o Antônio Rossini, da RFID, está em São Francisco instalando um pedaço de inteligência do RFID dentro da Equinix, que comprou a Log, o maior data center do mundo. Essa tecnologia nasceu no CIETEC, já está em São Francisco hoje. Como diretor da Amprotec, é um nome meio feio, mas é a entidade que reúne as 400 incubadoras e parques tecnológicos do Brasil. Nós, em Recife, em outubro, coordenamos o painel Land to Land, nessa plataforma da Amprotec, apoiado pela Apex e pelo Sebrae. 10 incubadoras e parques tecnológicos do Brasil estarão conectadas com 17 pontos no mundo. Eu não vou ler aqui os 17 que estão aqui, mas nós estamos, com o apoio da Apex, abrindo, não recebendo, como recebemos agora em janeiro, o time lá do Johns Hopkins de Maryland, o maior escritório de neuro infantil do mundo. A empresa startup de lá que quiser vir ao Brasil vai ter toda a estrutura e o apoio que nós damos para a nossa startup. A nossa startup vai descer em qualquer lugar desses 10 do mundo com o mesmo apoio jurídico, legal, de agência reguladora, sabendo como ele vai ser recebido naquele país. É o programa Land to Land, está na plataforma da Amprotec, vocês podem olhar aí. Eu queria só... já acabou, está zerado, você precisa parar, você não pode... né? Mas, dia 10, terça-feira que vem, nós vamos trazer um Ricardo que estava em Stanford, estava dizendo da relação universidade-empresa. Nós estamos... A Stanford tem um programa que ele chama Spark Approach. É a relação mesmo da universidade com a empresa, que para nós ainda isso até outro dia era difícil. Então, nós estamos trazendo na USP essa fera que montou isso daqui para somar com a gente do CIETEC e do Instituto de Ciências Biomédicas da USP para fazer essas parcerias numa escala grande, não é? Enfim, esse é o dia a dia lá da gente. Ok, obrigado. Eric, o que está acontecendo no Nordeste, que está surgindo a cada dia uma startup mais inovadora, como a gente viu aqui no palco hoje, duas, né? Uma de um garoto de 13 anos e uma chamada HandTalk, que está escalando o mundo aí, em termos de sucesso. O Porto Digital está servindo de inspiração para que essa inovação e essa garra aí do empreendedor brasileiro, principalmente nordestino, se espalhe além das fronteiras do Nordeste? Ou mudaram a água de São Francisco ali? Isso que eu ia falar. Acho que mudaram a água ou colocaram água, né? O fato é que o Nordeste é conhecido por concentrar 52%, mais de 50% da população pobre do Brasil. Então é muito difícil empreender, e empreender inovação é ainda mais complicado. No entanto, o nordestino é complicado porque ele gosta de superar o tempo todo e corre atrás. Então, ele deixa de ser complicado para ser arretado. E, sim, o Porto Digital ele influenciou há 15 anos atrás e começou com isso, mas a gente já vê que surgiram outros polos. Eu acho que tem uma questão, na minha opinião, acontece muito. O nordestino ele já nasceu com nada. Então, eu não sei, eu tive uma experiência internacional recente que me deixou um pouco impressionado. Lá no Vale do Silício, não vou revelar onde foi, mas aqui, né, mas aí fora eu posso falar. Tiveram alguns pitches e tinha um nordestino que apresentou um pitch lá. E eu percebi o seguinte:
O cara da Alemanha, ele apresentou o pitch e na hora da apresentação dele, a coisa falhou lá e o cara não conseguia falar. Isso me deixou impressionado. Ele não tinha plano B, cara. Esses caras não sabem fazer o plano B porque eles têm uma infraestrutura muito boa a vida inteira. E nós não, nós começamos do zero. Então a gente já nasce no plano B e tenta chegar no plano A. Talvez seja essa a vontade, Geraldo, que faz com que o Nordeste tenha virado, talvez se transformou nesse berço de novos empreendimentos. Nós perdemos a timidez e agora nós estamos agressivando e estamos criando novas soluções, sem medo de ser feliz, em soluções não só mais regionais, como antes. Há 5 anos atrás a gente via muita solução regional, mas hoje a gente vê muita solução global. E isso é muito bom. E a expectativa que eu acho que os empreendedores têm no Nordeste é de se conectar cada vez mais com o mundo e não mais viver isoladamente no Nordeste. Acho que o acesso à informação, a iniciativa de parques tecnológicos, a gente fala muito do Porto Digital, mas na Paraíba surgiu com muita força, em Maceió, você conhece, surgiu com muita força também os pequenos polos. O Maceió tem um projeto lá do Parque Tecnológico que é fantástico, no nível de infraestrutura, e eu acho que isso vai fazer com que nós deixemos de ser aquela região vista como uma região muito pobre para ser uma região vista como uma região inovadora, e talvez a gente mude a cara não só da região Nordeste, mas do Brasil todo no cenário internacional de inovação e empreendedorismo digital. Muito bom. A gente poderia ficar aqui mais 2 horas conversando, trocando experiências, mas acabaram de me avisar aqui que o próximo palestrante é britânico e que eu pisei na bola, já estourei todos os tempos, estamos atrasados, então queria agradecer muito o tempo de vocês terem vindo aqui, não só hoje, mas todo o apoio que vocês estão dando à Demo Brasil desde o momento que ela chegou ao país, ok? Muito obrigado, encerramos aqui e vamos continuar com a nossa última apresentação.